boa tarde. Meu nome é Olga Guambe. Estamos aqui com o contador de histórias inspiracionais, Masta. Convidamos a ele para contar-nos mais uma das suas histórias. Boa tarde, obrigado. Estou feliz por estar aqui. Sim, hoje vou contar uma história inspiracional. Quero saudar todo mundo aí em casa, na escola, amiguinhos. Olá, Mana Flora. Oi, Mana Amália. Todo mundo aí em casa estão bem? Nós estamos bem aqui. Quero agradecer Denise, Pedro, Olga, Laura, Jennifer e a pequena aí por terem me convidado a este espaço para poder falar de mais uma história. Então, hoje vamos falar como é que as pessoas se sentem quando acontece uma coisa errada com elas. Então, as pessoas na vida erram e nós estamos sujeitos a erros. O erro é humano. E essa história nasce quando eu estava a assistir um filme de Boyka. Boyka estava num dos filmes dele que luta contra o boxista Victor. Fizeram uma luta a nível distrital, onde eles viviam, e depois qualificaram, foram ao nível provincial. E a nível provincial, há um jovem de nome Victor que participou no ringue para fazer sua luta contra Boyka. Essa luta, quem vencesse ia qualificar para a luta nacional. O coach, o treinador de Boyka, falou para Boyka: olha, há uma coisa muito interessante aqui. Nós precisamos que vença. E ao vencer, você vai qualificar para a luta nacional. Lá há muito dinheiro, há muitas vantagens. A mídia está lá. Vai começar a se preocupar contigo se atravessar essa rua até lá. Então Boyka ganhou razão para a luta. Não só porque era lutador, mas porque queria atravessar outras redes até chegar ao ringue nacional. Então ele entrou no palco. Lutou contra Victor, que era de outra cidade. E dentro da luta, Boyka encontrou-se numa animação espetacular. Chegou um momento em que ele começou a se sentir mais artista. Começou a se sentir como mestre da situação e lutou ao alto nível. Bateu o Victor de um jeito que não aguentou. A regra da luta é não acabar com a vida do outro. Bater no sentido de fazer um knockdown. Então, mas ele não fez isso. Bateu à morte. E carregaram o Victor do palco, tiraram, levaram de ambulância para o hospital. 2 horas depois, o Boyka ficou sabendo que o seu oponente morreu. Ele se sentiu muito mal, porque não era esse o objetivo. Ele perdeu o controle na luta. Então viajou para a cidade dele, do Boyka viajou para a cidade do Victor e foi participar no seu funeral. Depois de tudo, Boyka aproximou-se à esposa do Victor, de nome Emma, e disse: minhas condolências, sinto muito, você tinha um marido muito forte, um lutador potencial. E a esposa, tentando recuperar o sorriso, disse: olha, você conheceu o meu marido? Como é que ele era? Você lhe viu quando lutou? Foi quando Boyka disse: olha, é comigo que ele perdeu a vida. Ele estava a lutar comigo, contra mim no campo de luta. E a esposa não entendeu por que ele ia atravessar a rua, cidades, para ir lá dizer isso na cara. Aquilo foi como um gozo. E a esposa pergunta: então o que você faz aqui? Por que você lhe matou lá no ringue e ainda vem aqui? E o Boyka disse: olha, desculpa, eu sinto muito, eu não teria feito aquilo, mas eu estou aqui para pedir desculpas e saber se posso fazer alguma coisa depois do que aconteceu. A esposa disse: sim, você pode. Realmente tem uma coisa que você pode fazer. Então, por favor, traga meu marido de volta. Aquilo arrebentou o fígado de Boyka, porque ele sabia que era impossível trazer alguém para a vida quando já morreu.
E Boica disse, não é possível, eu não posso fazer isso. Logo, se isso é impossível, você não devia estar aqui. Por favor, vá para casa. Você só veio aqui para me gozar. Mas Boica insistiu. Boica queria encontrar um espaço em que podia expressar o seu perdão ao alto nível, mas não era suficiente isso, porque a dor que a esposa sentia e a culpa que Boica sentia não colidia. O que aconteceu depois disso? Boica aguentou naquela cidade e ficou sabendo que Victor, porque estava convicto que ia vencer na luta, pediu emprestado dinheiro aos traficantes da zona dele. Assim que ele perdeu lá e morreu, os traficantes não tinham como recuperar o dinheiro perdido, senão levar a esposa para trabalhar para os traficantes toda a vida, ou até terminar aquele valor. E nós dois sabemos que traficantes não são fiéis na sua palavra. Então, Boica encontrou motivo de lutar naquela cidade para recuperar dinheiro que ia devolver aos traficantes e deixar aquela senhora livre dos traficantes, mesmo sem marido. Vejam, diferentes formas que um homem tenta humanamente para recuperar aquilo que está perdido. E é exatamente isso que Boica fez. No percurso disso, custou-lhe vida, tempo e ainda muito dinheiro. E quando Boica estava a sofrer, tentando lutar para angariar fundos para comprar a esposa do Victor de volta para a liberdade dela, a Emma pergunta ao Boica, olha, por que você está a fazer tudo isso? Você está a correr risco até de acabar sua própria vida. Ele disse, eu não estou a fazer isso só por ti, mas também por mim. É disso que nós vamos falar hoje. A expressão da culpa, como as pessoas se sentem depois de fazer alguma coisa errada. E como essas pessoas conseguem caminhar, continuar com a vida. Não é fácil. Muitos tentam, mas poucos acertam. Alguns acabam até se amarrando porque não encontram uma solução na sua vida. Outros acabam se matando de facto porque não encontram perdão na pessoa que lhe feriu. Mas Boica preferiu enfrentar a esposa do Victor para pedir desculpas e fazer de tudo. O que aprendemos realmente com essa história? Encontramos Boica numa situação em que perde o controle. Na vida real, pessoas perdem o controle. Vamos lá imaginar num campo de futebol. Você tem a bola, sabe fintar e não controla os minutos. Você começa a fazer dribles, começa a fazer manobras no campo e o pessoal lá fora começa a bater palmas porque está a fazer o que eles gostam. Mas depois disso você atrasa com o tempo e dentro disso o adversário encontra a bola, chuta para a baliza contrária que é a sua e eles ganham e você só ganhou aquele barulho que acontecia e prejudicou não só a si, toda a equipe e aqueles que apoiam vocês. Mesmo um filho que está a passear aí na rua ou na estrada, vai se encontrar de bicicleta ou moto ou carro, começa a conduzir, vê um jovem da sua idade a passar de carro a uma velocidade alta que dele. Vai começar a entender que não, este aqui está a competir comigo. Deixa mostrar que eu aprendi na escola de uma forma mais certa e vai querer competir. E ao fazer isso, vai perder o controle. E as consequências serão difíceis de recuperar. Por que não aprendemos a controlar as nossas emoções? A controlar o que estamos a fazer? A controlar, a medir a força daquilo que nós estamos a fazer. Uma vez, uma amiga tentando dar sinal para eu olhar para ela, deu-me na costa com a mão, mas aquilo doeu. A força dela não mediu só para poder tocar. Aquilo ali foi uma intensidade maior. Mas se controlássemos esses pequenos detalhes, não vamos ferir a nós mesmos assim como outras pessoas. O comportamento de Boica representa outros tipos de comportamentos que acontecem mesmo no serviço, na escola, nos negócios. Você beira para alguém e se sente mais patrão. E chega um momento que você até usa palavras difíceis. E até ao ponto de você ferir. Só quando você está em casa sozinho, recuperando aquilo que aconteceu durante o dia. Você se sente muito mal por ter falado aquela palavra,
ou mesmo aquela expressão, ou se calhar você apontou dedos para uma pessoa que não podia, mas nós podemos, ao invés disso, ensaiar e controlar. Nós podemos controlar, se até podemos controlar a outra pessoa, podemos dominar o nosso comportamento, podemos não tentar bufar onde as pessoas estão porque não fica bem. Então podemos também controlar esses pequenos detalhes para não ferirmos os outros nos negócios, na escola, no serviço, em circunstâncias diferentes. Mas não é só isso que nós aprendemos nesta história. Aprendemos também como é que você lidar depois de ter ferido alguém. Uma vez, alguém perguntou se as pessoas que estavam ao redor tinham visto seu carregador e ninguém disse que tinha visto. Na verdade, aquela pessoa tinha deixado na sua própria bolsa. Culpou todo mundo que tinham levado seu carregador. Quando finalmente descobriu que o seu carregador estava na pasta, em casa, se sentiu muito mal ter culpado todos aqueles que estavam ali presentes. E não conseguiu ligar para eles, nem no dia seguinte dizer, olha, eu já achei o que tinha perdido. Aquilo consumiu muito na vida daquela pessoa. Até no dia que conheceu um doutor no hospital quando estava doente e disse, você está bem, mas alguma coisa está dentro de si, na alma, que você deve libertar. O que faz você estar doente não é questão de saúde. Não é para você tomar comprimido para poder curar isso. É preciso você se convencer, você mesmo, reconhecer. Alguma coisa eu não sei. Parecia estar a profetizar. E aquela senhora confessou que sim, eu tenho uma coisa dentro de mim. Eu sei que devia libertar isso, confessando aquelas pessoas. Mas eu tenho medo e vergonha. Boica não teve vergonha. Preferiu enfrentar. Falou para Emma, a esposa do Victor. Eu me sinto mal. E não estou a fazer isto por mim, mas também por si. Quero salvar a mim mesmo do mal que estou a sentir. Então, nessa história nós aprendemos isso. Que devemos tentar devolver perdão às pessoas certas. E devemos tentar libertar essa culpa que nós temos dentro de nós, porque não vai nos fazer bem. Devemos tentar aprender a nos controlar naquilo que nós fazemos. E isso pode ajudar na vida real. Porque para não passarmos aquilo que Boica passou, para não ter que acabarmos a vida de alguém e para não ter que percorrermos grandes perigos para tentar juntar os pauzinhos que teremos controlado no começo. Obrigado. Depois de ter ouvido a história, eu gostaria de saber do senhor quais são as outras situações em que as pessoas excedem o seu ânimo. Sim, é uma pergunta muito plausível. Na verdade, as pessoas excedem o seu ânimo em diferentes circunstâncias. E nós temos visto isso dia após dia. Vai ver que no chapa, o cobrador com os passageiros trocam palavras que depois até se chocam. Vai ver que nos negócios, nos mercados, nos serviços, vai ver que na sala de aula entre alunos, ou mesmo alunos professores, vai ver que entre a esposa e esposo trocam palavras depois dentro do ânimo daquilo que está a dizer, porque acha que tem mais razão, ou naquela situação vai dizer coisas que depois vai estragar o lar, e depois vai estragar a relação, depois vai mandar embora os filhos, ou dependendo como vai reagir, até pode estragar os bens que estão aí em casa. Outros até partem de TV porque acha que está muito mais triste. São diferentes circunstâncias em que nós observamos pessoas a tentar exceder aquilo que aquilo que queria dizer, ou queria fazer, ou queria demonstrar. Obrigado. Ok, a história que acaba de contar é muito comovente. Então eu gostaria de saber do senhor o que faria se estivesse no lugar de Boica. Será que iria ter com a esposa, a Emma, ou sentiria vergonha? Eu acho que se eu tivesse essa pergunta 3 dias atrás, a resposta seria não. Eu não iria para lá. Porque a vergonha seria demais. Mostrar a cara dentro de uma situação em que é vergonhosa não é pequeno trabalho. Só que você fez essa pergunta hoje, não antes de ontem.
E de antes de ontem para hoje, essa história me mudou. Sim, eu ia para lá correndo. Eu percebi que ela precisa de libertar-se. E eu também. Então, um comportamento de não ir ao encontro da pessoa que você ofendeu para pedir desculpas, para reconhecer, é uma espécie egoísta. E é fatal, porque você coloca em prisão a outra pessoa e a si mesmo. Então, como você fez essa questão hoje, a resposta é sim. Eu vou lá correndo e dizer de verdade que eu sinto muito. E não só dizer porque devo preencher o espaço de que alguém disse desculpa, mas ser sincero. Nós devemos aprender a dizer desculpa, de verdade. E dizer isso porque você acredita que numa situação dada, de novo, não pode cometer o mesmo erro. Obrigado. Muito obrigado aí em casa por estarem conectados ao canal. Se inscrevem e ativem o sino de notificações para mais histórias inspiracionais.